Esse é o último vídeo do processo de confecção do cosplay do Mago Louco, e nele eu vou mostrar como eu fiz o livro mágico do personagem, com o efeito de páginas abertas e de livro flutuante. Para começar, eu peguei uma das ilustrações do mangá que mostra o livro mais em destaque. No Photoshop, eu redimensionei a imagem e redesenhei toda a capa, deixando os elementos mais certinhos e mais simétricos. Talvez essa parte tenha sido um pouco desnecessária, porque eu poderia ter só impresso a ilustração original, mas eu quis fazer assim. De qualquer forma, esse desenho é só para me guiar porque eu vou pintar tudo por cima. Então eu imprimi o desenho em um papel cartão mais durinho e já com um fundo colorido para ajudar na hora de pintar. Aí eu peguei um pedaço de papel paraná que era de um projeto abandonado, era para ser uma asa de mariposa que eu comecei a fazer e desistir. Então eu vou reaproveitar esse papel, tracei a capa do livro nele e cortei. Depois juntei esses pedaços que eu recortei com fita silver tape, unindo as partes que serão a capa, a contracapa e a lombada. Aí eu fiz uns furos aqui no cantinho da capa e da contracapa, na mesma altura dos dois lados, e esses furos são para fazer o efeito de livro flutuante. Aí eu cortei uns pedaços de arame e fiz tipo um ganchinho e passei eles por dentro desses furos na capa. As pontas soltas eu deixei pro lado de dentro da capa e a voltinha eu deixei pro lado de fora, com a ponta desse ganchinho indo um pouco além da borda do papel. Aí eu colei uns pedaços de silver tape por cima do arame dos dois lados para prender bem. Depois eu colei as folhas com o desenho da capa que eu tinha impresso por cima dessa estrutura de papel paraná. Fui passando cola quente aos poucos e colando os papéis um no outro. Aí eu peguei um tubo cilíndrico e usei ele para ajudar a dar um formato arredondado para essa lombada, que estava muito reta, e deixar o formato dela com mais cara de livro antigo. Eu peguei cola branca e folhas de papel higiênico e colei uma camada por toda a capa, começando pelo lado de dentro. Fui passando a cola, posicionando uma folha de papel e passando mais cola por cima e colocando mais folhas e assim por diante. Depois que a parte de dentro secou, eu virei a capa e fiz o mesmo do lado de fora. Colei uma camada de papel cobrindo toda a capa e reforcei bem essa parte da lombada por dentro e por fora. Essa cobertura de papel com cola endurece bem os materiais, mas ainda fica bem leve e eu gosto bastante de usar essa técnica para dar acabamento nas minhas peças. E depois de seca, a capa ficou assim. Dá pra ver que o acabamento fica bem rígido e com uma textura meio enrugada, que eu acho que dá um efeito legal. Depois eu refiz o furo aqui dos ganchinhos de arame que acabaram ficando cobertos de papel. Depois eu peguei essa outra impressão que eu tinha feito da ilustração da capa e recortei todo esse desenho da asa e transferi ele para um EVA fino. Eu recortei todo esse contorno em EVA 2 vezes e fiz isso com todos os elementos da capa que eu queria deixar em relevo. Nessa parte da lombada, eu recortei um molde de papel e transferi o desenho, mas não recortei o EVA. Eu só fiz o desenho em caneta diretamente por cima do EVA e com a mesma caneta eu fui retraçando todo o contorno do desenho, pressionando bem forte com a ponta da caneta para fazer um efeito de relevo na superfície. Na parte das asas, eu recortei o desenho das penas no molde de papel, transferi esse contorno para o EVA e usei a mesma técnica, traçando bem forte com a caneta para fazer esse efeito de baixo relevo. Também fiz o mesmo com as flores dos cantos da capa, que são 8 no total. Com todas essas partes de relevo prontas, eu vou colar elas por cima da capa. Eu fui posicionando o EVA por cima do desenho e aos poucos fui colando tudo com cola quente. Aí a capa com essas partes de EVA em relevo ficou assim. Depois eu apliquei com pincel uma camada de cola branca por cima de todas as partes de EVA para selar e dar acabamento. Aí eu lembrei que ficou faltando fazer esses detalhes na lombada, então eu cortei tirinhas finas de EVA, fui cortando elas na largura da lombada e colei nos lugares certos. E aí eu passei mais uma camada de cola branca em tudo. Enquanto a capa ia secando, eu fui fazer as páginas do livro. Para isso, eu usei esse material que é uma entretela para bordado, que também pode ser chamado de entretela rasgável. Eu medi e cortei as folhas de entretela com o dobro da medida da largura da página que eu queria, porque eu vou dobrar essas folhas ao meio. Eu cortei umas 20 folhas para fazer esse livro. Depois eu dobrei todas as folhas ao meio bem certinho.
E nas duas laterais menores eu passei uma costura na máquina com linha branca, bem na bordinha da folha. Aí ela fica assim tipo um bolsinho. Eu fiz isso em todas as folhas. Aí eu cortei esse molde de papel com esse buraco retangular em um dos lados e eu vou usar isso como gabarito para cortar todas as folhas de entretela que eu costurei. Esse recorte retangular fica posicionado no lado aberto das folhas, oposto ao lado da dobra. E novamente cortei todas as folhas. Agora eu vou colar as folhas juntas, passando um fio de cola quente por toda a volta desse lado aberto. Eu vou colando assim uma de cada vez, tomando cuidado para não colar a parte de dentro desses bolsinhos das folhas. Depois de colar todas as folhas juntas, eu fui abrindo essa parte interna, descolando onde a cola quente atravessou para dentro dos bolsinhos, porque só a parte externa das folhas devem ficar coladas. E aí esse conjunto de páginas fica assim, com esse efeito como se elas abrissem sozinhas. E voltando para a capa do livro, agora que ela já terminou de secar, eu vou passar para a etapa de pintura. Eu usei tinta acrílica e comecei reforçando com tinta preta e um pincel fino todos os traços do desenho, que ficaram um pouco apagados depois que eu colei o papel higiênico. Essa etapa da pintura é meio autoexplicativa, então eu vou deixar o vídeo rolando, mas qualquer dúvida pode sempre me perguntar. E eu volto quando eu tiver terminado de pintar tudo. Agora eu terminei a pintura da capa, passei uma camada de verniz spray nela para proteger a pintura e coloquei esse acabamentozinho aqui só para fazer uma graça. Eu tinha essas ponteiras de colocar em capa de livro, aí eu prendi aqui e fechei com um alicate. E aí eu vou colar as páginas que eu fiz na capa do livro. Eu usei cola quente mesmo, e aí fui colando toda a superfície da primeira página na capa e da última página na contracapa do livro. Eu fui levantando a página, adicionando cola aos poucos e pressionando bem. E para fazer mais uma gracinha, eu vou colocar esse cordão de LEDs por dentro das páginas. Eu abri o cordão e fui enfiando ele por dentro desse buraco na lombada, para eles ficarem nesse espaço que tem entre as páginas e a capa do livro. Esse cordão vem com esse controle em forma de rolha para você colocar em uma garrafa. Então eu colei essa rolha com um pouco de cola quente aqui por dentro da lombada, para não escorregar para dentro e para ficar mais fácil de acessar o botão de ligar e desligar. E o efeito dos LEDs dentro do livro fica assim. No ambiente claro nem dá para ver tanto, mas no escuro fica bem legal. E por último, o efeito de livro flutuante. Para isso eu usei essa linha de costura transparente que você pode encontrar como linha invisível. É claro que ela não é totalmente invisível, mas é bem discreta. Eu passei a linha por aquele ganchinho de arame que eu tinha feito na capa e amarrei as pontas em um anel, um de cada lado. Então eu coloco os anéis num dedo de cada mão e com isso eu consigo segurar o livro com esses fios invisíveis, dando a ilusão de levitação. E esse foi o resultado do livro mágico. Os materiais utilizados para criar a capa e as páginas fazem com que o livro fique bem mais leve do que um livro de verdade, principalmente um desse tamanho, o que ajuda bastante para fazer esse efeito de levitação.
Gente, esse foi o último vídeo do processo de confecção desse cosplay. Muito obrigado por acompanharem até aqui e em breve eu volto com outros projetos. Até a próxima!